Bom, então boa noite. Nós vamos dar continuidade, terminarmos esse tema antes que chegue o sexto aniversário, sexto centenário de morte dele, né? Já falta agora só menos 2 anos, porque completou, como eu já disse no nosso encontro passado, em 2002. Então aqui eu coloquei essa, vou mostrar que é a segunda parte para dividir. Direcionar o microfone melhor lá para sair. Melhor agora aí? Agora melhorou. Tá bom? Certo? Tá bom. Desculpa aí. Nós paramos nesse ponto aqui. Nós falamos primeiro, na aula passada, levemente, rapidamente, para a gente situar, né? Nós falamos que ele nasceu em Urbino, comentamos sobre as cidades que ele viveu em torno de Urbino, passando uma parte do tempo dele em Florença, onde teve influência do Michelangelo e muita influência do Leonardo da Vinci. Depois nós comentamos que ele foi convidado a ir a Roma, indicado pelo Bramante, e foi contratado pelo Papa Júlio II. Estão lembrados, né? Rodrigo, não ouvindo não. Dirige aumentar isso aqui. Eu acho que se você fosse para a cadeira de trás, porque a caixa de som está virada para lá, né? Ah, é? Eu acho que se você passar para a cadeira de trás, você vai ouvir melhor. Tá bom. Então, nós tínhamos dito que ele está trabalhando para o Júlio II. E que o Júlio II desejou que ele fizesse a decoração de determinadas salas que receberam o nome de salas ou estanza. Um momentinho, dá o som. Tá? Pode começar? Continuar? Obrigado. E nós já falamos na primeira sala dele. Cada sala, obviamente, tinha 4 paredes principais, né? E nessas paredes, cada uma delas, ele desenhou 4 afrescos. E nós paramos na primeira sala, que era a sala que é considerada que tem as pinturas mais importantes dele, justamente na sala que ele praticamente fez a sós. A sós, assim, pegou a pintura mais, assumiu mais a responsabilidade do trabalho, porque ele montou um ateliê de cerca de 40 a 50 auxiliares que aprenderam o trabalho no estilo dele, e muitas das salas depois ele vai apenas fazer o desenho e eles vão reproduzir. Muitas vezes eles fazem, o Rafael chegava até a pintar e deixava algumas partes menos importantes para os alunos dele, os aprendizes deles completarem. E uma delas nós vamos ver rapidamente, não vamos entrar nela porque são muitas. A última sala do Constantino, inclusive, ele já tinha morrido quando foi concluída. Mas essa segunda sala que nós vamos ver hoje, que é chamada sala de Heliodoro, que nós estamos terminando no ponto anterior, que o tema é a ajuda de Deus nos momentos de dificuldade que a igreja passava. E a gente pode ter certeza que a igreja nessa época estava vivendo uma grande dificuldade, uma dificuldade interna, porque mesmo o Papa Júlio II, sendo tão contrário, como a gente sabe, que comentamos que ele foi no nosso encontro anterior em relação ao César Borgia, que foi o Papa Alexandre, o Papa anterior a ele era contrário ao César Borgia, não tanto por questões de moral, mas por questão de política mesmo só. Porque o próprio Júlio II foi o responsável muito direto pelos protestos que vieram da cisão do cristianismo ocidental com Lutero, com a venda de indulgências justamente para fazer essa reforma na Basílica de São Pedro, que ele tinha contratado o Bramante para começar a fazer.
Então vamos ver como é que Deus ajuda o povo nos seus momentos de dificuldade, o que ele mostra nessa sala que está aqui. E nós vamos ver que nesse próprio momento Deus certamente teria ajudado a igreja, porque senão a igreja teria terminado, se fosse baseada só nos homens que administram. Aqui nessa sala, ela chama Sala de Eleodoro, porque ela começa, o primeiro afresco que ela tem é a expulsão de Eleodoro do templo, que é um tema do Antigo Testamento. Está no livro de Macabeus, daí está escrito, né, capítulo 3, versículo 25. Desse versículo, o Rafael tirou a ideia para pintar o primeiro afresco dessa sala, que recebeu o nome de Sala de Eleodoro justamente por causa desse afresco. E que diz isso? O livro de Macabeus. Primeiro vamos contextualizar a situação. Um imperador ainda helenista governava a Síria, e ele soube que existia um tesouro muito grande no templo de Jerusalém, e ficava ao sul desse império dele, e ele mandou que alguém fosse no templo e retirasse o tesouro do templo. E ele mandou esse personagem chamado Eleodoro, e o Eleodoro entrou no templo requerendo para levar para o imperador o tesouro do templo. E o sacerdote, que lá no fundo parece rezando, e o fato é que descreve no livro de Macabeus que eles viram montado um cavalo ricamente ajaezado e guiado furiosamente por um cavaleiro de terrível aspecto, que lançava em Eleodoro as patas dianteiras do cavalo, e vinha nele montado uma pessoa que parecia ter uma armadura de ouro. Então ele colocou aqui. E o Eleodoro está sendo expulso praticamente do templo. Quando ele viu isso, ele foi embora, porque ele viu que o templo estava sendo protegido por uma força maior. E ele coloca o Júlio II nessa cadeira gestatória aqui como Papa. Ele não tem nada, ele colocou o Júlio II aqui porque era o culto da personalidade do Júlio II, não tinha nada a ver com a história. Mas aqui ele colocou o retrato de Júlio II. Nós vamos ver que mais tarde, em outros afrescos, ele coloca sempre a figura do Papa na fisionomia do Papa que tinha contratado. Ou seja, sempre nesse problema do culto da personalidade do Papa. Nessa sala seguinte, vamos observar aqui, a gente fica entrando nesses detalhes, mas o importante é a gente prestar atenção primeiro. Tem várias camadas de assunto que a gente pode tratar em cada sala dessa, em cada pintura dessa. Mas a primeira, a intenção dele aqui era mostrar que desde o Antigo Testamento Deus protegia a sua igreja. Então ele começa lá no livro de Macabeus e vai para frente, vamos ver a frente. O segundo, nessa mesma sala, numa outra parede, tem esse painel aqui, que é a libertação de São Pedro, conforme está escrito no livro do Atos dos Apóstolos. Vamos lembrar aqui que o Papa Sisto IV era tio do Júlio II. E o Júlio II, o nome dele era Juliano de Rovera. E esse Papa Sisto, que era tio desse, ele promoveu cardeal. E cada cardeal, quando ele é feito cardeal, ele é associado a uma determinada igreja de Roma, né? No caso, ele foi nomeado cardeal Rovera, ligado à Catedral de São Pedro em Vincoli.
Essa igreja de São Pedro em Vínculo é a igreja em Roma que guarda como relíquia principal as cadeias em Vínculo, né? A cadeia que São Pedro esteve aprisionado nesse local. Esse tema, então, tem a primeira camada, Deus protegendo a sua igreja, os anjos libertando São Pedro. Mas a segunda camada que a gente pode entender, por que ele teria escolhido esse tema aqui? Ele provavelmente escolheu esse tema porque esse cardeal, que agora tinha sido nomeado Papa como Júlio II e o contratou para fazer esse trabalho, era ligado a essa catedral, a essa igreja, essa basílica de São Pedro em Vínculo. Vocês devem estar lembrados que nessa mesma igreja, São Pedro em Vínculo, é que está a famosa estátua do Moisés que o Michelangelo esculpiu. Ele esculpiu para quê? Para esse mesmo Papa, para fazer parte do túmulo dele. E esse Papa teve seu túmulo colocado nessa igreja. Ou seja, essa igreja de São Pedro de Vínculo tem muita relação com o Papa Júlio II. Então, esse tema, numa segunda camada de entendimento, a gente pode ver que essa igreja também já foi, esse recinto já foi escolhido uma referência direta ao Papa. Tá? Agora, uma outra cena que está pintada nessa mesma sala é a missa de Bolsera, que o Rodrigo mencionou quando falou que São Tomás de Aquino tinha sido contratado para compor a música do Corpus Christi. A devoção, a reverência ao Corpus Christi teve início nessa igreja de Bolsera, onde um padre que vinha lá da Alemanha, do norte da Europa, estava meio descrente, resolveu ir a Roma, fazer uma peregrinação a Roma, e quando ele estava voltando muito perto de Roma, ao norte, mas muito perto de Roma mesmo, ele entrou nessa igreja e foi celebrar uma missa. Na hora que estava celebrando a missa, ele teve novamente aquela dúvida: será que isso é o corpo de Cristo mesmo? Será que é Cristo daqui? Não. Aí na hora que ele estava consagrando a hóstia, consta que a hóstia se transformou em carne e o vinho minou da hóstia um vinho, um sangue que manchou um lenço no altar. Sabendo disso, o bispo dessa cidade pegou esse material que tinha transformado em sangue e carne e ia levar para o Papa, que estava numa cidade próxima, Oviedo. Olha, o Cristo saindo de uma cidade para outra, através da Eucaristia, em forma de sangue, verdadeiro sangue, verdadeira carne, teria sido a primeira procissão de Corpus Christi. E o Papa, que morava na cidade perto, ele institui o Corpus Christi, é o Urbano IV. Então, essa missa foi que deu origem à devoção e à prática que nós temos até hoje de comemorar o Corpus Christi. E o Papa Júlio II, ele estava vindo de uma batalha, de uma daquelas que ele vivia enfiada em uma batalha, o que não era normal para um Papa. O Papa não devia participar, nenhum Papa tinha participado como general, tinha seu exército, não participava como general. O Júlio II não, ele era sabidamente um comandante militar. Ele tinha vindo de uma batalha que ele venceu e ele sentiu uma devoção, uma impressão enorme que ele tinha recebido uma força muito especial, porque no momento dessa batalha ele tinha lembrado desse instante. Aí ele resolveu, quando ele chegou em Roma, e celebrar uma missa nessa
nessa igreja de Bolsena. Ele foi celebrar a missa. Então o Rafael, o que fez? Compôs esse quadro aqui, esse afresco, e colocou aqui o Papa Júlio II assistindo à missa aqui. Inclusive consta que um desses retratados aqui, da Guarda Suíça, repara que ainda não está com aquele uniforme que a gente conhece da Guarda Suíça, porque consta, né, que aqueles uniformes da Guarda Suíça foram criados pelo Michelangelo. Mas aqui é o pessoal da Guarda Suíça antes desse uniforme que ele tem agora. Esse ponto acento do Michelangelo também, isso é uma coisa que eu estou falando, não passando, porque não vou aumentar no mérito da coisa, porque não existe documentação nenhuma que foi o Michelangelo que fez aquele uniforme. Não se... Sabe-se que um desses aqui ele é autorretrato dele, porque no último encontro eu disse que ele pintou 2 autorretratos dele. Mas isso ele trouxe 2 autorretratos que ele fez separados, só dele mesmo, mas ele colocou várias vezes, incluindo um detalhe do quadro, feito nós vimos naquela escola de Atenas, onde ele aparece na sala da assinatura. E aqui, eu coloquei até essa seta vermelha aqui, para mostrar esse detalhe que está aqui. Esse detalhe aqui mostra uma filha do Papa, Felice de Rover. Era a filha de Júlio II. E era um dos personagens mais ricos e mais influentes que teve nessa época da Renascença. O que mostrava que ele não era tanto quanto tão inimigo, vamos dizer assim, do Papa Borgia, em vista da moral do Papa Borgia, porque ele era mais ou menos uma coisa. A briga deles era briga simplesmente política. Ou seja, nessa sala aqui, a gente pode ver que, mesmo nesse momento, Deus estava protegendo a sua igreja. Sem essas formas tão ostensivas como esse Papa julgava que ele foi salvo pela igreja. A igreja foi salva porque ele teve uma interferência, porque ele pensou nessa hora da missa de Bolsena. Deus certamente estava protegendo a igreja, porque tinha sido prometido, já entregou a chave a São Pedro, que nós vamos ver mais na frente uma obra dele representando a entrega da chave a São Pedro, e que Cristo disse a São Pedro que o demônio não prevalecerá sobre essa pedra. Agora nós vamos para um outro afresco dessa sala, que o tema é o encontro de Átila com São Leão Magno, um fato que aconteceu em 452. O Átila, todo mundo está sabendo, né? Era um bárbaro que invadiu, e veio lá do leste, invadiu aquela região, chegou a tomar o norte da Itália. Em consequência do Átila, logo depois vai ser destruído, destronado o último imperador do Império Romano do Ocidente, e o Átila, inclusive, consegue chegar próximo a Roma, mas não tão perto de Roma como o Rafael colocou aqui, porque na verdade ele colocou esse fundo aqui, era uma paisagem de Roma que seria da época do Papa Leão Magno, que não é o que está representado aqui. Aqui está representado o Papa Leão Magno. Observe que essa figura agora que está aqui do Papa não é o mesmo que está com a barba mais. Porque nessa época aqui, pode ser até que o Rafael já tenha pintado antes esse Papa com as feições do Júlio II. Mas quando ele terminou essa obra, o Júlio II já tinha falecido e já tinha assumido um novo Papa, que era o Leão X. E ele não teve dúvida de pegar o Leão Magno e colocar o Leão X. E na sala seguinte nós vamos ver que ele representa vários papas, todos eles são 2 papas, Leão,
mas sempre com a mesma fisionomia, que é a fisionomia do Leão X, mostrando também que é um culto à personalidade do Papa. Bom, Leão X conseguiu que o Átila não invadisse Roma. Roma foi preservada contra a tradição que apareceu no céu no momento para convencer o Átila a não invadir Roma. Não seria só a cruz do Papa que convenceria, né? Então consta que apareceu um homem muito monstruoso no céu, com uma espada na mão, o que fez que Átila retrocedesse. Ele colocou Rafael, que na pintura dele, coloca 2 homens segurando a espada, que é São Pedro e São Paulo. No céu segurando a espada, lembrando daquela tradição que dizia que um personagem masculino com a espada teria convencido o Átila a não invadir Roma. Bom, podemos passar mais para frente agora. Agora, como nós falamos, já tinha saído o Júlio II e o papado está ocupado agora por Leão X. O Rafael aqui é um dos retratos que o Rafael fez do Leão X. Ele está nessa pintura acompanhado de 2 jovens cardeais. Esses cardeais eram sobrinhos dele, da mesma forma que o Júlio II era sobrinho também de um cardeal, né? Esses sobrinhos já eram cardeais e um deles, esse aqui, viria a ser um sucessor do Leão X. Mas o Rafael já vai ter falecido. O termo até é tão óbvio, né, de falar isso, mas daí vem o termo nepotismo, né, que nepote é sobrinho, né? Então, quando você dá emprego sempre aos seus sobrinhos, os papas davam aos seus sobrinhos com muita frequência, daí vem o termo nepotismo, né? Então, agora, o Rafael vai passar a decorar uma outra sala que é chamada a Sala Stanza dello Incêndio. Porque o afresco mais importante dessa sala é esse afresco que tem o chamado Incêndio de Borgo, que foi praticamente o último que o Rafael fez por conta dele. Deixou só o acessório para o ateliê dele, os aprendizes dele fazer. E, impressionantemente, a gente olha essa composição e vê que das composições do Rafael é a menos equilibrada delas todas. É bastante confusa essa representação. O tema principal está lá no fundo, que é o Papa Leão IV, dando uma bênção, a bênção que, segundo a tradição, devido à bênção dada pelo Papa, foi extinto. E aqui desse lado ele mostra Roma sendo incendiada. E ele vai pegar e vai colocar aqui na saída dessa Roma incendiada, o pessoal está saindo, pulando aqui um muro, né? Ele coloca essas 3 figuras aqui. É o Enéas, o Anquises e o Ascânio, que seriam aqueles lendários fundadores de Roma de acordo com a Virgília que o Homero escreve. Homero não, pelo amor de Deus, estou errando o autor da epopeia aqui. O Ilíada, sumiu o nome agora. Virgílio era o personagem. Não, Virgílio, Enéas e Virgílio. Estou confundindo. O autor é
Virgílio. E esses três aqui vão ser base, dessa figura dele aqui vai ser base para um outro artista, no caso um arquiteto, um escultor, que é o Bernini, um século depois, como fazer uma das esculturas mais famosas. Toda a escultura do Bernini acabou sendo famosa, né? Mas essa é uma das particularmente famosas, que foi feita logo que ele tinha completado um pouco mais de 20 anos e que está na Galeria Borghese em Roma, que seriam então os fundadores lendários de Roma, né? Sem ser o Rômulo Rêmulo, porque se for comentar aí no detalhe, a gente não acaba a palestra, eu fico falando demais, mas eu gosto de falar esse pedaço aqui porque eu gosto muito dessa escultura. Então, seja como for, apesar de toda essa composição complicada dele aqui, ele, pelo menos, esses personagens aqui, esses três personagens aqui serviram para inspirar o Bernini. Agora nós vamos para as outras salas, só que essas salas eu não coloquei elas inteiras, porque eu não vou entrar em muito detalhe. Porque essas telas, essas outras paredes da mesma sala, eu falei errado, foram todas elas idealizadas pelo Rafael. Ele idealizou todas elas, mas quem praticamente pintou tudo foram os seus assessores. Tá? Que salas são essas? Os papas que aparecem aqui é o Leão III e Leão IV. Todas elas são referentes a assuntos que passaram no primeiro milênio, logo no período carolíngio, no período do Carlos Magno. Essas duas, então, especificamente no caso do Carlos Magno, porque o Leão III foi quem coroou o Carlos Magno imperador do Ocidente. Ou seja, agora, no Ocidente, depois de tanto tempo, teve novamente um imperador do Ocidente. Mas houve muita oposição de Constantinopla, principalmente, que não admitia que fosse criado um outro império no Ocidente. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque aqui aparece, o primeiro tema desse mural aqui é o Papa Leão XIII jurando inocência diante de Carlos Magno. Que inocência é esse que ele está jurando para Carlos Magno? A gente fala assim, Leão XIII jurando inocência diante de Carlos Magno. Não entende nada que dizer isso, porque ele está jurando inocência de quê? O problema é que, atiçado muito provavelmente pelo Império Romano do Oriente, o Papa Leão XIII está sofrendo uma série de injúrias, inclusive querendo afastá-lo, porque ele pretendia criar um imperador no Ocidente. E uma imperatriz do Oriente, que é chamada Irene, tem o nome de Irene que significa paz, mas de paz ela não era nada, porque inclusive ela mandou cegar o filho dela, porque o filho dela não queria mandar mais do que ela, não tem direito de mandar, né? Mas o fato é que existia uma disputa no Império Romano do Oriente nessa época, e Constantinopla estava um pouco enfraquecida. E eles tentando enfraquecer o Papa, porque sabiam que o Papa era o líder no Ocidente. E o Papa era o líder, mas ele não tinha, ele tinha um exército do Estado Pontifício, mas muito maior que o exército do Estado Pontifício era o exército do Carlos Magno, que de uma forma política o Papa queria atrair para a causa dele. Ele quer acalmar o Carlos Magno, mas existia uma oposição tanto do lado de Constantinopla quanto dos próprios cardeais da Cúria, dizendo que o Leão III ele não tinha condição de ser Papa, porque ele não estava cumprindo bem a missão dele. Aí ele faz esse juramento, que era
puro, que era direito, que ele não tinha feito nada de errado para poder manter-se no papado. Então, em função desse juramento, é que 3 dias depois ele faz esse juramento, no 20 de dezembro por aí, e não chega no dia 25 de dezembro desse ano 800, ele vem e coroa o Carlos Magno como imperador do Ocidente. Então ele tem esses dois painéis aqui, esses dois afrescos, representando isso primeiro, esse juramento que o Papa fez para garantir a autoridade dele. E a segunda, ele dando a autoridade ao Carlos Magno para ser imperador do Ocidente. O que foi muito bom para a Igreja do Ocidente, mas infelizmente foi mal para a Igreja de modo geral, porque pouco depois, uns 200 anos depois, vai continuar o problema com Constantinopla, e no segundo milênio já estava separada a Igreja do Oriente e do Ocidente. Então esse aqui é o Leão III, aqui também é o Leão III. Mas se a gente olhar nas figuras aqui, a fisionomia não dá para ver, porque é pequeno, vocês têm que acreditar em mim, porque é o jeito, né? Mas se vocês quiserem pegar no livro, vocês vão olhar lá e vão ver que a cara não é dele, nem conhecido, podia ter que haver uma cara idealizada, né? Mas não, ele colocou, muito certamente a pedido, né, do Leão X na figura dos papas aqui embaixo. Aqui é um outro papa, é um outro leão, repara que é o leão. Todos os papas daqui tinham o nome de leão. Nós estamos no Leão X, aqui era o Leão IV. É uma batalha que teve em Ostia, no século XIX. Logo depois disso aqui, logo depois que aconteceu isso aqui, aconteceu uma batalha em Ostia, repara, no século IX. Foi na época que os árabes estavam saindo, começando a vir para o Ocidente. E eles atacaram uma região que pertencia ao Estado Papal. E o exército papal, a marinha que o Papa dispunha para enfrentar os turcos, era muito pequena. Aí consta que o Papa, Leão IV, ele começou a rezar durante o tempo que teve a batalha. Enquanto ele rezava, mais ou menos como na Bíblia, tanto Moisés ficava com o braço em pé, ele também estava rezando, veio uma tempestade muito grande e destruiu a esquadra turca. Com isso, fazendo com que a igreja pudesse permanecer íntegra, o Estado papal pudesse permanecer íntegro. Agora, o interessante dessa sala aqui, vou mostrar agora aqui, é que o teto dessa sala já havia sido decorado pelo Perugino. Estão lembrados que na aula passada, no encontro passado, eu falei que o Perugino havia sido o principal professor dele, o professor que ele seguiu o ateliê. E ele, em respeito ao professor dele, ele não tocou nesse teto. O Papa tinha dado ordem de pintar tudo, desmanchar tudo. Mas ele, em homenagem ao professor dele, em respeito ao professor dele, ele preservou esse teto. Eu não vou entrar em detalhe, mas aqui tem a Santíssima Trindade, a Assunção, a Ressurreição, aqui é um trecho de Transfiguração. Interessante isso, que nesse meio tempo Michelangelo estava pintando as paredes da Capela Sistina. Depois que ele pintou a parede, ele estava pintando o teto da Capela Sistina. Enquanto ele estava pintando o teto da Capela Sistina, o Michelangelo estava pintando essas salas como nós vimos no encontro passado, né? O Michelangelo pinta todo o teto, mas a parede do fundo da Capela Sistina, o Michelangelo não pinta nessa época, não. Essa parede era toda muito bem pintada, muito bonita, justamente com a pintura do Michelangelo. E mais tarde, o Michelangelo vai ser contratado para fazer a pintura daquela parede do final, vai pintar o
juízo final do Michelangelo, o juízo final da Capela Sistina, e vai pintar por cima sem dó nem pena. Mas ele não podia fazer outra coisa, né? Porque primeiro que ele não gostava nem do Perugino nem do Rafael, Michelangelo. Eu te comentei que no último encontro que o Michelangelo tinha um gênio muito difícil. Até com o Perugino, que era uma pessoa tão bondosa, com o Rafael, que era super educado, ele brigou, né? Então, o Rafael preservou isso daqui. O outro eu tenho certeza, ele não podia preservar porque o Papa mandou ele pintar em cima, ele tinha que pintar. Mas o Rafael ia pintar aquilo ia pintar muito provavelmente com muita dor, mas ia pintar também, porque foi obrigado pelo Papa. Mas esse tetozinho, vamos dizer assim, entre muitas aspas, preservou inteiro porque Rafael queria homenagear o professor dele. Mas também fiquei sabendo que o Michelangelo, nessa hora que estava fazendo o teto, mais tarde ele vai pintar o juízo final dele em cima de uma parede que era toda pintada com afresco do Perugino. E aqui vem as últimas salas dessas salas que foram decoradas por Rafael, que eu nem entro mais nela. Não entro mais nela. Não entro de forma figurativa, não entro no assunto aqui no nosso encontro, porque, embora o Rafael tenha feito um esboço do que deveria ser essa sala, ela foi praticamente pintada pelo ateliê dele, né? E repare só, mas é importante vocês terem uma ideia. Lembra quando nós começamos o nosso encontro e te viram as pinturas do começo, que tinha muito pouco dinamismo, o Rafael estava começando a dar o movimento. Aqui nessa sala o movimento já é enorme, imenso, já à beira do que vem a ser depois, que a gente chama de... meu Deus do céu, minha cabeça está tão ruim. Maneirismo. E depois do maneirismo a gente sabe que vem o barroco. Essa sala é praticamente o barroco, né? Mas vamos entrar em detalhes, senão eu não saio da aula do encontro. Vamos dar um pulo aqui então agora e vamos cair numa outra obra importante do Rafael, que é pouco falada, que são os 10 cartões que ele pintou para servir de molde e modelo, para ser tecido um grupo de tapetes para decorar a Capela Sistina. O Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina. Do lado existiam vários painéis, dentre os quais uns do Perugino e outros pintores. E existe até hoje uma parte onde é representado como uma pintada, uma cortina, feita na igreja de São Sebastião nossa, que tem uma cortina no fundo pintada, né? Na Capela Sistina também tem isso. Nós vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Aí o Papa, já o Leão X, encomendou o Rafael que fizesse a pintura para servir de modelo, para ele encomendar uma série de tapetes para colocar na Capela Sistina. Aí ele fez 10 obras, repare, em guache sobre cartão. O guache sobre cartão, o guache é uma técnica muito menos, mas nem se compara com o afresco. Ela já é muito mais fraca que o óleo, mas a pintura a fresco é a que mais resiste à passagem do tempo. E é mais fácil depois de restaurar também. Agora, o guache é complicadíssimo de manter. E sobre cartão é mais complicado ainda. Todo mundo sabe disso. Se você for comprar uma obra em cartão, em papel, você vai pagar muito mais barato que você vai pagar uma obra sobre tela. Aqui, tirado daqui, nós temos um afresco, por acaso, nós temos um afresco aqui na nossa coleção, que foi dado pelo professor Arcuri. Essas obras sobre afresco, sobre o cartão, ele foi realizado entre essa data aqui, 1515, 1516. Foi por ele e com auxílio também dos aprendizes dele lá. Eram 4 tapetes que tinham por tema São Pedro e 6 obras desses tapetes. O tema era sobre São Paulo, temas
sobre São Paulo, obviamente, só podia ser tirado do Atos dos Apóstolos, do São Pedro, alguma coisa tirada do Evangelho, mas São Paulo só é citado no Atos dos Apóstolos. Esse material foi mandado para Bruxelas, que era o grande produtor de tapete na época, era Bruxelas, e lá foi tecido e foi devolvido para o Vaticano já as obras pintadas. Os cartões permaneceram lá em Bruxelas. Outras pessoas emendaram uma série de tapetes, mas o original, a primeira, verdadeira, vamos dizer, verdadeira, porque essas obras todas que têm possibilidade de reprodução fica complicado. Você vai fazer um gesso, um bronze, você tem um molde, você pode replicar aquele molde N vezes. Não existia norma nenhuma sobre esse assunto na época. Você podia fazer N tapetes em cima desses cartões. Hoje em dia a coisa é mais controlada, existe uma regra, não vou entrar em detalhes, senão não vai sair daqui. O fato é que desses cartões foram feitos uma série de tapetes para o rei da Espanha, Filipe II. Um principado da Itália também adquiriu uma coleção dessa de tapetes. Mas no século seguinte, em 1623, o futuro rei Carlos I da Inglaterra, que ainda era herdeiro na época, não era rei ainda, ele adquire esses modelos e leva para a Inglaterra. E esses tapetes, esses cartões hoje, estão devidamente guardados, 7 só, porque 3 foram perdidos, desapareceram. E eles foram colocados todos no Museu de Arte Decorativa de Londres, que é o Victoria and Albert Museum. Aqui está representada uma gravura com a figura do Carlos, Michelangelo, oh meu Deus do céu, um retrato do Leonardo da Vinci em cima, e aqui está a Rainha Ana da Inglaterra, porque essa gravura aqui foi feita na época da Rainha Ana. A Rainha Ana foi neta do Carlos I, né? Então foi feito bem depois do Carlos I. Mas aqui é para ter uma ideia de como ele foi levado para a Inglaterra, para lembrar isso, foi levado para a Inglaterra e hoje está preservado nesta sala do Victoria and Albert Museum. São esses tapetes não, são esses cartões que foram depois colados em tela, para poder ficar mais conservado, e foi colocado à frente deles, moldurados com vidro para proteger mais, porque é uma coisa muito frágil e é guache. Mas é interessante que o Papa Bento XVI, quando esteve na Inglaterra, ele levou dois tapetes originais da Capela Sistina para expor junto com os cartões respectivos que estão na Inglaterra. Foi o que ele fez, ficou exposto há algum tempo, voltou para a Capela Sistina. Aqui é uma ideia para vocês terem como que é a Capela Sistina, é o fundo, não é aquela parte da frente, né? É o fundo dela, e os tapetes pendurados aqui. Aqui está como é a capela, como é a decoração, imitando tapete, afresco. Depois temos as telas dos artistas que pintaram, depois lá em cima vem o teto da Capela Sistina, pintado pelo Michelangelo. Aqui para ter uma ideia melhor do que é, né? Os tapetes colocados, os tapetes não ficam permanentemente lá. De vez em quando, muito de vez em quando, eles são expostos lá, porque eles ficam separados numa sala especial para preservar.
Inclusive problema de luz. A luz ataca muito mais fácil o que está feito no papel, no tecido. No papel nem se fala, né? No tecido também. A luz ataca muito o tecido. Então não fica lá. Lá ficam sons afrescos. Tanto esses aqui que não são do Michelangelo, quanto os do teto, que são do Michelangelo, quanto aquela parede final onde fica o juízo final, que originalmente é uma pintura do Perugino que eu comentei com vocês. E aqui vocês veem pendurado alguns tapetes que fazem parte dessa coleção, que foram expostos excepcionalmente a última vez durante esse ano de 2020, quando se comemorou o 20 centenário de morte do Rafael. Agora eu trouxe mais ampliado para vocês terem uma ideia. Todos eles são bonitos, eu considero esse bastante bonito, a gente não precisa explicar muito, todo mundo sabe a história, né? O tema, como eu disse, são cenas da vida de São Paulo e de São Pedro. E aqui, obviamente, o que está mostrando é São Paulo a caminho de Damasco, a conversão de São Paulo já tecido em tapete de Bruxelas, e o cartão provavelmente está lá salvo lá na Inglaterra. Aqui eu coloquei, para vocês terem ideia, o cartão, a pintura feita por Rafael e seus discípulos, né? E o tapete. Repara que fica invertido. Quando vai fazer a tapeçaria, fica invertida, como se fosse uma gravura, né? A gravura também fica invertida. Então, para ter uma ideia, provavelmente, não sei qual foi, mas provavelmente, aqui foi fácil para a gente, que eu tirei da internet, então ficou fácil eu colocar um do lado do outro. Mas ver um do lado do outro, como nós estamos tendo a oportunidade de ver agora, teve oportunidade quando B16 esteve lá em Londres, levou, foi exibido o tapete. Não sei se é esse, estou dizendo que, por exemplo, um tapete e um modelo do Rafael. Aqui é um outro tapete mostrando a pesca milagrosa na forma de tapete, aqui na forma de tapete e na forma de cartão. E aqui para vocês terem uma ideia de como fica degradado a coisa do tecido e como que é restaurado. Observa só a mão de uma freira aqui restaurando o tapete com agulha e linha. Imagina o tamanho disso aqui ser tudo consertado com agulha e linha. Isso foi feito a última vez agora para exibi-los lá na Capela Sistina, quando se comemorou o 5º centenário de morte do Rafael. Aqui eu trouxe especificamente esse, que é o Cristo entregando a chave de São Pedro, para você ter uma ideia do que é um cartão, do que é um tapete. Repara que o tapete fica invertido, né, em relação a esse. E um outro modo de expressar uma pintura, uma obra de arte, que é a gravura. No caso, a gravura também vai ter o mesmo aspecto da gravura, vai sair da tapeçaria, vai sair invertido, né? Tá? Obviamente que o tamanho da gravura é muitíssimo menor, né? Aqui parece que é do mesmo tamanho, porque eu vou lá no trabalho do computador e boto do mesmo tamanho que eu quiser, né? E lá em Roma, saindo agora então dessa série de tapetes, não entrei um por um, né? Porque nós não temos tempo para fazer isso tudo. Ele continuou pintando a série de Madonas. Observe que essas Madonas todas aqui já são do período romano dele. E observe como que já ficam muito mais dinâmicas as figuras dele em relação àqueles que nós vimos em Florença, quando você tinha simplesmente, às vezes, uma composição em triângulo. Observe como já vai dinamizando, né, as Madonas dele. Ele faz um como. Eu coloquei aqui em ordem cronológica as obras dele, mas obviamente não coloquei todas, né?
Mas vamos colocar as duas principais Madonas, já que ele pintou tantas Madonas, né? As duas que são consideradas as duas Madonas mais importantes dele são essas. Uma, meio corpo, como ele pintou tantas, e o outro de corpo inteiro. Essa Madonna de corpo inteiro, a Madonna da cadeira, que ele pinta, e essa delas é a mais famosa das Madonas dele, considerada a mais importante das Madonas que ele fez. Primeiro, porque ela tem um contato muito maior com quem está observando, porque ela é a única Madonna que ele pintou que nos fica olhando de olho na gente. E mais ainda que a gente vê esse menino de Jesus aqui tão gorducho, né? Tão grande. Observe o seguinte aqui. Esse aqui já é coisa que vai aparecer no maneirismo. Ele pintou a Nossa Senhora como se ela estivesse diante de um espelho côncavo. Ou seja, no centro fica maior e nas beiradas fica menor. Com isso, ele deu um espaço maior para o Cristo, dando a ideia de ser maior do que era realmente, porque ele colocou possivelmente a composição dele imaginando um espelho desse tipo. Se fosse o contrário, ficaria o contrário, as beiradas maiores e o centro menor. Então essa é considerada das Madonas dele, de meio corpo, a mais importante. E a de corpo inteiro, a mais importante dele é a Madonna Sistina, que faz uma referência àquele Papa que era o tio do Júlio II. Agora, aqui tem muita coisa para detalhar. O quadro, como se fosse uma parede, como é que não fosse plano, mas fosse um palco aberto, as cortinas. O menino Jesus também espantado, mais ou menos como fica na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje em dia é muito discutido por que o menino Jesus e Nossa Senhora têm esse olhar tão tenso. Talvez não dê para vocês verem com atenção, por causa do tamanho aqui. Mas observe que o cisto está indicando alguma coisa com o dedo para cá. Isso aqui, como era um retábulo, ou seja, para ficar retábulo, atrás da tábua, atrás do altar, provavelmente ele está mostrando o crucifixo que fica aqui na frente. Então ele está integrando aquele espaço de lá com o espaço que está aqui. Isso é uma característica que vai aparecer muito para frente, mas ele já estava antecipando isso, que é o barroco. Outro barroco é aquela figura que ultrapassa o limite da obra. Tá? Então essa Madonna tem essa importância por causa disso. E é tão famoso, né, esses anjinhos aqui, esses dois anjinhos, que vem tantas camisetas e tanta xícara que se compram, os dois anjinhos da Madonna Sistina. Agora nós vamos ver algumas obras que ele fez de assuntos mitológicos. Isso aqui ele criou para um grande banqueiro, comerciante, que morava em Roma, Agostinho X. Ele criou para a casa, esse milionário, era muito mais rico que o Papa, era banqueiro do Papa, emprestava dinheiro para o Papa. E ele estava construindo uma casa de morar, né? Que hoje em dia chama Vila Farnese, mas no tempo não era Farnese, porque a família Farnese depois comprou essa vila e comprou há tanto tempo que hoje em dia ela é conhecida como Vila Farnese, mas naquele tempo era conhecida como Vila Tiberina, quando esse milionário, bancário, comerciante construiu. E ele não construiu, o Rafael tinha muita encomenda nessa época, encomenda demais nessa época. Inclusive, ele já estava conhecido como arquiteto. O Bramante teria morrido e o Papa tinha o designado para ser o arquiteto do Vaticano. Então ele estava com a profissão de pintor e de arquiteto. Depois o Papa o designou responsável pela supervisão de toda
a pesquisa arqueológica que estava sendo feita em Roma. E olha que quanta coisa que estava sendo descoberta em Roma. Pouco tempo antes tinha sido descoberto o dorso do Belvedere. Mas o fato é que a Chig encomenda para o Rafael, para ser o arquiteto e o decorador da capela que serviria de túmulo para ele, na capela de Santa Maria del Popolo. E ele vai fazer isso, não trouxe aqui, porque fico falando uma coisa que eu não trouxe, fico atrapalhando mais ainda. O fato é que o Rafael pinta o teto dessa capela, projeta a arquitetura dessa capela, e da decoração dessa capela, na verdade, o que o Rafael faz é esse Cristo não, Deus Pai bendizente, criando os astros no teto. Mas depois a família continua rica e o Bernini vai colocar duas estátuas especialmente para essa capela dos descendentes do Chig. Os descendentes, que mais de 100 anos depois encomenda o Bernini. Então alguém estando em Roma entra nessa igreja, porque vale a pena. Numa capelinha lateral, logo na entrada, você tem a obra do Leonardo da Vinci, e tem a obra também lá do Bernini. Mas isso aqui ele pintou para casa. Vamos voltar para a casa dele, eu já fui lá no túmulo dele, já estou voltando para casa. Ele pinta uma série de pinturas de sentido mitológico, porque a mitologia estava na moda com o Renascimento. Tudo que era antigo, que era da antiguidade grega, tinha voltado, daí o termo Renascimento, né? E ele pinta esse quadro, que é um grande, famoso quadro dele, eu falo quadro, vai ser um afresco também. O Triunfo de Galateia. Consta que a Galateia, ela tinha feito um voto de virgindade, mas um outro deus lá cismou de ter uma relação sexual com ela e perseguiu, e ela conseguiu auxílio de um golfinho para fugir. Ela conseguiu fugir e não senti nada pelo esse outro que a queria. Então ele mostra nesse quadro. Vou soltar isso aqui, porque isso aqui não tem interesse não, mas só mostrar que ele fez algumas outras pinturas mitológicas. Vamos entrar mais em detalhe nessa parte aqui. Vamos entrar nesse detalhe que está aqui. Aqui está a Hera. Observe que aqui tem, ele colocou esvoaçando aqui em volta dela 3 cupidos. E tem um cupido lá em cima que não está jogando flecha. É para esse cupido aqui que ela está olhando, o que ele diz. Ela está agradecida a ele por ele não acertar com a flecha, porque ela, se acertasse com a flecha, ela ficaria dominada pelos sentidos do amor e se entregaria a esse homem. Então ela não quer se entregar. É o triunfo de Galateia porque ela consegue não ser atingida por essa flecha de Cupido. Então tem essas camadas para a gente perceber. Agora observe o seguinte, eu comentei com vocês no quadro passado que ele tinha feito uma Santa Catarina virada de lado aqui, e que depois ele iria utilizar aquela figura para uma outra pintura, e essa pintura que está aqui. E a pintura que ele se inspirou no Leonardo da Vinci, essa que eu falei que tinha sido perdida, Leda e o Cisne. E o Rafael, esse aqui provavelmente é um estudo que ele fez da Leda e o Cisne, do Leonardo da Vinci, quando ele estava já ainda em Florença, mostrando aquela influência que ele teve do Leonardo da Vinci e do Michelangelo. Aí tem uma série de outros retratos que ele pintou muitos outros retratos, tinha uma quantidade enorme de encomenda, muitos deles eram completados pelos artesãos que trabalharam com ele. Esse aqui não se sabe quem é conhecido como Cardeal do Museu do Prado. Esse aqui, a maioria está identificado. Esse aqui, tem o nome dele aqui,
Alessandro Fornese foi o Papa Paulo III. Esse aqui, o cardeal Bibiena. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse cardeal aqui. Ele teve muita relação com Rafael. E esse cardeal, ele não era, naquele tempo, não sei se vocês devem saber, não necessariamente um cardeal era ordenado padre, né? Ele podia ser nomeado cardeal e não ser padre. Tanto que o Leão X, aquele papa anterior, né, que comentou aqueles cartões e tudo, ele foi eleito papa. Quando ele foi eleito papa, porque ele era cardeal. Ele era cardeal, mas ele foi cardeal adolescente. Ele foi cardeal adolescente e foi eleito papa. Aí ele teve que, em 3 dias, ele ser ordenado padre, ser ordenado cardeal, que é um posto acima do presbitério, e poder assumir o papado. Esse aqui, consta que ele era um muito bom embaixador, conhecia muito bem a diplomacia. E era um protegido dos Médici também. Ele encomendou, ele morava no Vaticano, pertinho daquela sala que o Papa havia encomendado a Rafael para poder fugir da influência, que não queria a influência do César, do Papa que era Borgia. Mas ele mesmo encomendou para ele, e está lá no Vaticano até hoje, uma sala que fica fechada, a gente não vai lá. Era o aposento dele. E ele pediu que o Rafael fizesse a decoração do que era o banheiro dele. Na verdade, o banheiro dele era uma espécie de uma sauna, um banho turco, um banho romano, né? E ele pediu que o Rafael decorasse com temas mitológicos. E o Rafael fez. O Rafael, não só o Rafael, mas os seus coadjuvantes, os pintores dele. De um erotismo na mitologia que só se conseguiu atingir na pintura rococó, no tempo do Luís XVI, Luís XV da França, na França. Mas está lá até hoje. Durante um tempo foi coberto com cal, depois foi feito. Sabia que o Rafael foi retirada, mas não foi restaurada. O que mostra que o pessoal não era fácil mesmo, né? Não era fácil mesmo. E ele tinha uma sobrinha, e o Rafael tinha muita projeção, estava com tanta projeção, tamanha projeção, que ele insistia com o Rafael que o Rafael tinha que casar com uma filha, uma sobrinha dele. Sempre a história da sobrinho. Tinha filha, não tinha sobrinho para proteger. Queria que a sobrinha casasse com o Rafael. E o Rafael chegou até a ficar noivo dela, mas ele não gostava da moça. Ia sempre adiando o casamento, acabou que a moça morreu e ele não casou com ela. Depois não vamos chegar mais a fim que aconteceu mais para frente. Senão vocês vão dormir, não vão ter o que aconteceu com a moça. Vou deixar para ver o que aconteceu com ela. Bom, esse daqui é um banqueiro muito rico, etc., para até o retrato do Rafael. Aliás, dizem que um dos quadros que estava na Polônia, que o Hitler tirou e levou para Berlim e desapareceu, do Rafael, era um autorretrato do Rafael, tá? Dizem, não está provado, não chegou a ser provado. Hoje, talvez, se tivesse sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, tinha sido comprovado, porque Leonardo da Vinci, aquele último quadro dele que foi leiloado por uma fortuna, daquele Cristo, né? Quando ele veio aqui no Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude com o Papa nosso atual,
O Papa está esquecendo. O Francisco. O Papa Francisco, quando esteve aqui, trouxe uma série de quadros sobre arte sacra e veio aquele Cristo do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não, falava que ele era do Leonardo da Vinci, mas não estava comprovado. Hoje em dia já está comprovado que ele era do Leonardo da Vinci. E foi leiloado como a obra mais cara que já foi vendida até hoje. Você não encontra o Leonardo da Vinci para comprar de jeito nenhum. Né? E está lá. Então, o que eu estou falando isso? Se esse retrato, que diz que desapareceu em Berlim, que falam que era o autorretrato do Rafael, tivesse aí, talvez pudesse hoje, com as técnicas que tem de reconhecimento, identificar se era uma obra do Rafael mesmo e se era um autorretrato dele, mas esse desapareceu, o da Polônia não voltou. Bom, aqui são outros. Eu vou destacar apenas esse daqui. Esse aqui, depois, mais tarde, vai ser um cardeal também, e vai ser justamente o cardeal que escreve o epitáfio Leonardo, que está escrito no túmulo dele, onde ele foi enterrado, que foi nada mais, nada menos que o Panteão, que foi construído lá 2000 anos atrás, em Roma. Bom, aqui dá um retrato, esse aqui certamente é ele, porque é autorretrato com um amigo. Só não se identifica quem é o amigo, mas esse aqui é o Rafael mesmo. Tá? Repara como ele modificou as fisionomias, ele já estava no fim, já estava com 37 anos. Aqui, esse retrato que nós projetamos no começo da palestra, ele estava um adolescente, o outro ele estava jovem. Agora ele já está quase 40 anos. Ele morreu moço ainda. Se ele tivesse vivido mais tempo, ele tinha pintado muita coisa, então precisaria de dar um curso. Eu estou demorando tanto com esses 37 anos dele. E aqui o famoso retrato do Baltazar Castiglione, que foi considerado um dos melhores retratos dele, retrato masculino, que está no Louvre. Também houve uma discussão a respeito da autoria, mas hoje em dia já está quase certo que é do Rafael. Aí, quando conseguimos chegar na Fornarina, meu Deus do céu, ele tinha que mostrar, né? Afinal de contas, essa foi a mulher que ele amou na vida, né? A Fornarina. É outra sobre a qual existe muita discussão, quem foi, o que fez, o que não fez. O fato é que o Rafael era apaixonado por ela. E tinha que ser muito escondido, porque ele, cardeal, estava de olho para guardar o Rafael para a sobrinha dele. Quanto mais quando soube que o Papa queria fazer o Rafael cardeal. O Papa queria que o Rafael fosse cardeal. Era um ótimo partido mesmo. Mas ele gostava mesmo dessa menina, que era filha de um padeiro. Daí o apelido dela era de Fornarina. Era da Fornarina que ele gostava, não era da outra. Aí são 3 retratos que ele fez da mesma. Esse aqui ele fez para ele, estava guardado com ele. E tem aqui no braço dela um bracelete que está gravado o nome do Rafael. Aqui todo mundo conhece essa tela como a Dama Velata. Isso aqui como um retrato de moça, mas a fisionomia é da mesma pessoa. Olha, esse daqui era o único que o Rafael sabia que era dele, estava escondido com ele. Agora, consta que o pai dessa menina era um padeiro, era uma pessoa relativamente simples, e o Rafael já era uma pessoa de renome lá em Roma, de muito renome. O Papa já queria fazer até cardeal. Se ele casasse, ele não podia ter casado com a Fornarina, porque era filho de um padeiro. Um dia, cara, aquele tempo era assim, né? Não podia mesmo. Aí consta que ele conversou com o pai dela e deu uma importância ao pai dela, em troca do pai permitir que ela fosse coabitar com ele, que ela fosse amante dele. É como se ele praticamente tivesse comprado a Fornarina para ele. E o fato é que ele viveu o resto da pouca vida que ele tinha, ele viveu com essa moça. O que aconteceu com ela? Tem muita coisa
do ato sobre essa moça. Uns dizem que, na verdade, ela sempre foi uma prostituta. Principalmente aqueles que queriam adular o cardeal, né? Que também já tinha morrido nessa altura. Não era tanto para adular ele, porque ele também já tinha morrido. E a sobrinha dele já tinha morrido também. Eu prefiro acreditar numa das hipóteses que diz que se descobriu no século XVI que logo depois da morte do Rafael, uma moça com o nome dela se inscreveu no convento e foi ser freira. Eu prefiro acreditar nessa história do que na história que diz que ela sempre foi uma prostituta e que o Rafael, tendo morrido, ela ficou com mais fama ainda porque tinha sido a mãe do Rafael. Eu prefiro acreditar nessa história de que ela foi ser freira e não ter ficado com o Rafael. Aqui são dois quadros. Especificamente eu trouxe, porque eu gosto particularmente muito desse, em vista do dinamismo desse quadro, como que ele pronuncia o barroco. Parece, o Michelangelo também já fez isso nesse meio tempo que estava pintando esse quadro. O Michelangelo já estava praticamente preparado para pintar o fundo da Capela Sistina, que é muito mais dinâmico que o teto. E o último quadro, praticamente, que ele pintou foi esse que está aqui, que é a Transfiguração. Consta que essa Transfiguração ele deixou praticamente acabado, mas faltavam uns retoques. Quem teria acabado teria sido os ajudantes dele. E que esse quadro foi colocado na sala onde ele foi velado e depois saiu de onde ele morava em procissão até o enterro dele. O enterro dele saiu em procissão pelas ruas de Roma até onde ele foi enterrado, no Panteão Romano. E aqui no Panteão Romano está o túmulo dele e está o epitáfio escrito por aquele cardeal que nós vimos uma foto dele lá atrás, pintado pelo Rafael. Ele escreveu: aqui jaz Rafael, que fez temer a natureza por si. Vou repetir isso aqui, não dei muito mal. Aqui jaz Rafael, que fez tremer a natureza por si, fosse derrotada em sua vida, e uma vez morto, que morresse consigo. É meio truncado, mas dá para a gente entender, né? Que a natureza temia ser derrotada por ele enquanto ele estava vivo, mas uma vez ele morto, a natureza temia morrer com ele também. E aqui é o túmulo dele, com a escultura que foi colocada depois, foi esculpida especialmente por esse Lorenzetto, que foi um dos aprendizes dele, que é uma Madonna del Sasso. Eu não sei por que exatamente Madonna del Sasso, eu andei pesquisando, mas essa Madonna é padroeira de uma cidade do norte da Itália, não tem nada a ver com o Urbino, não sei por quê, não é de relação com o Urbino, não. Eu podia simplesmente aqui dizer que é uma Madonna em homenagem às Madonas que ele pintou, mas não é. É uma Madonna del Sasso que eles fizeram. Aqui tem um busto do Rafael que foi colocado. E aqui embaixo tem uma placa com o nome daquela sobrinha do cardeal que não está enterrada aqui com ele, não. Mas foi colocada na época em virtude da importância que esse cardeal ainda tinha como na corte papal, lembrar como se o Rafael tivesse sido verdadeiramente apaixonado por ela, quando na verdade todo mundo agora sabe que o grande amor dele foi a Fornarina. E aqui, para terminar, um quadro pintado por um pintor bem acadêmico, Nolasky, pintado, observe, 1806. 1806, nós estávamos na época do neoclassicismo entrando
no romantismo. A pintura bem acadêmica. Aquela pintura que levou até o século XIX o estilo de Rafael. Essa pintura aqui é a tal pintura que eu disse no encontro passado, que surgiu um grupo na Inglaterra chamado de pré-rafaelitas, que queria pintar diferente disso daqui, diferente do que era o Rafael. Ou seja, eu comecei no nosso encontro dizendo que ele teve importância até o século XIX, que até o século XIX apareceu uma escola, um estilo de arte, de pintura, desenvolvida para contrapor as normas do Rafael, o que mostrava que ele era uma pessoa que perdurou e chegou até a incomodar, porque as lições e as teorias dele sobre pintura foram preservadas até o século XIX. E com isso a gente termina o nosso encontro. Obrigado pela atenção. Quer fazer alguma pergunta? Eu já passei 15 minutos hoje. Podemos terminar então, né? Obrigado pela atenção aí.